Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos mais uma aulinha do Regimento Comum do Congresso Nacional. Vamos terminar isso rápido porque dia 30 pode ter a prova ainda. A AGU entrou com agravo. Só dia 24 que tem a convocação das provas. É só dia 24 que a gente vai descobrir se vai ser convocado, se nós vamos ser convocados para fazer a prova ou não. Por enquanto é tudo suposição. Eu vi professor aí falando que está confirmada a suspensão do concurso pela Justiça. A decisão é liminar, não foi julgado o agravo ainda. O agravo foi colocado hoje meio-dia 54. Se cair até sexta-feira, ou se cair até segunda de manhã esse agravo, segunda à tarde o CESP pode publicar a convocação das provas com o local onde cada um vai realizar a prova e fazer a prova dia 30. Para de ouvir esses professores que tem muita gente falando besteira, galera. Não perde o tempo brigando com isso, não. Se não for a prova dia 30, você vai estar preparado. Então vamos lá, vamos tocar essa parte do regimento? Deixar meus contatos aqui para quem quiser falar comigo, @MiguelZMartins, mcompositor@gmail.com e no Face Miguel Zimmer Martins. Cuidado aí, galera, vamos focar nos estudos e não ficar discutindo, beleza? Olha lá, só lembrando o que a gente viu na aula passada, o que a gente viu, como funciona a sessão, como que é o expediente, ordem do dia, quórum para início das comissões, quórum para início da sessão. Beleza? Hoje nós vamos ver sobre as votações. Vamos discutir sobre como funcionam as votações nas sessões conjuntas. Vamos lá então? Olha aí, está na sua tela. Quais são os tipos de votação? Nós temos três. Nós temos o processo simbólico, o processo nominal e o processo secreto de votação. O simbólico ele é utilizado como regra. Em regra, as votações nas sessões conjuntas são pelo modelo simbólico. Está lá no artigo 45, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui a íntegra do artigo 45. As votações nominais são utilizadas quando exige um quórum especial, ou seja, o requerimento para aprovação exige um quórum especial. O que é quórum especial, galera? Maioria absoluta, 2/3, 3/5. Esses são quóruns especiais, beleza? Também pode ser um requerimento que, em regra, seria votado pelo processo simbólico, uma matéria, pode ter um requerimento de líder ou 1/6 de deputados ou 1/6 de senadores que faça com que a votação seja nominal. Está lá no artigo 46. E a votação secreta está no artigo 47, é através de uma cédula de papel. Nós vamos ver isso daqui a pouco na íntegra do 47, beleza, pessoal? Olha lá, vamos continuar então. Vamos falar sobre o processo simbólico, como que ele acontece. É bem parecido do que acontece na Câmara. O presidente vai falar que quem aprova a matéria deve permanecer sentado e levantar quem está pela rejeição. Se tiver muita gente, o presidente pede simplesmente que fique do jeito que está. Aí, quando se manifesta, é que está rejeitando. O pronunciamento dos líderes representará o voto dos seus liderados presentes, permitida a declaração do voto. Proclamado o resultado da votação da Casa, poderá ser feita sua verificação a requerimento de líder. O líder é um legitimado para fazer esse requerimento, 5 senadores podem fazer o requerimento ou 20 deputados. Por que 5 senadores e 20 deputados? Porque a proporção é diferente, né? São 81 senadores contra 513 deputados. Então a gente precisa de 5 senadores apenas ou de 20 deputados, beleza? Como que funciona essa verificação? Vai ser feita a contagem pelas bancadas dos votos favoráveis e contra, anotando os secretários o resultado de cada fila. Então os 4 secretários vão sair anotando por bancada, por fila, a relação dos votos favoráveis e contrários. A não ser que quando o tiozinho fizer, o líder, os 5 senadores ou os 20 deputados fizerem o requerimento de verificação, eles já falam no requerimento que querem a votação nominal. Aí vai passar para a votação nominal. Procedida a verificação de votação, havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de 1 hora. No artigo 46 a gente tem das votações nominais, e ele vai falar o quê? Que as chamadas vão começar pelos representantes do extremo norte e a chamada seguinte, a próxima votação, começa pelo extremo sul, então vai variando. A primeira do dia, a primeira da sessão, vai pelo norte, a segunda pelo sul, a terceira pelo norte, e assim
sucessivamente. Se só teve uma votação no dia e começou pelo norte, beleza? Se for na sessão seguinte, começa pelo sul. Beleza, pessoal? Bem simples, né? Os líderes, eles são chamados em primeiro lugar para votar. A chamada dos senadores e dos deputados será feita preferencialmente por membros das casas das mesas das respectivas casas. Porque você lembra que a mesa do Congresso Nacional é uma fusão da mesa do Senado com a mesa da Câmara, sendo o presidente do Senado, o vice-presidente da Câmara e assim vai. Então, preferencialmente, quem está na mesa do Congresso que faz parte da Câmara vai chamar os deputados. Quem faz parte do Senado vai chamar os senadores, beleza? Para o cara se sentir mais confortávelzinho. À medida que se sucederem os votos, o resultado parcial da votação irá sendo anunciado. E é vedada a modificação do voto depois de colhido de outro congressista. Então me chamaram lá, deputado Miguel Martins. Oh, sou eu. Vou lá, faço meu voto. Eu posso mudar meu voto? Posso. Até chamarem o deputado Zezinho depois de mim, eu posso mudar o meu voto. Mas se chamar o deputado Zezinho e ele falou voto a favor, aí ferrou, eu já não posso mais mudar o meu voto, beleza? É bem simples isso daqui, galera. Olha lá, artigo 47, como que vai ser a votação secreta? Na votação secreta, o congressista chamado receberá uma sobrecarta opaca de cor e tamanho uniforme, se dirigirá a uma cabine indevassável. O que é uma cabine indevassável? Que não possa ser violada, que ninguém possa ver o que acontece lá dentro. Colocada no recinto, na qual devem se encontrar cédulas para votação. Após colocar na sobrecarta a cédula escolhida, lançá-la na urna que se encontra no recinto sob a guarda de funcionários previamente designados. Depois que a votação termina, todo mundo votou ali, falta só a galera da mesa, vai levar a urna até a mesa e aí os membros da mesa vão votar, vão depositar o voto. A apuração vai ser feita pela mesa, ou seja, pelos secretários, e o presidente vai convidar 2 escrutinadores, um senador e um deputado, de preferência de partidos políticos diferentes, que são eles que vão abrir as cartinhas. Então o senador e o deputado que estão lá fazendo escrutínio, eles abrem, olham o voto, entrega para o secretário faz a contagem, beleza? Quem abre os envelopes? Abre os envelopes um senador e um deputado que o presidente da mesa escolheu. Quem computa os votos? Os secretários da mesa, beleza? Terminou a votação, tem o resultado, quem que faz a proclamação do resultado? Quem que faz o anúncio do resultado? Presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, que é a mesma pessoa, beleza? Vamos continuar então aqui, artigo 48. Presente a sessão, o congressista somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à mesa seu impedimento, computado seu comparecimento para efeito de quórum. Ou seja, deputado não pode votar em projeto que tem interesse pessoal, ele tem que se dar por impedido. Ele vai lá, avisa a mesa, fala, ó, não posso, justifico porque não pode, mas o comparecimento dele vai ser contado. É como se ele tivesse votado em branco, beleza? O voto dele não conta, no caso, mas conta para a presença. Encerrada a discussão, beleza, até esse artigo 48, nós vimos quais são os tipos de votação e como elas acontecem. Agora nós vamos ver realmente como acontece a votação. Nós vimos a discussão da matéria, né? Então, encerrou a discussão, nós vimos os tipos de votação. Encerramos os tipos de votação, vamos ver como acontece a votação na prática, que é a sequência do turno. Turno, discussão, mais votação, vira um turno. E lembra lá na aula passada que eu falei que as matérias no Congresso Nacional passam em um turno só. Encerrada a discussão, passar-se-á imediatamente a votação da matéria, podendo encaminhá-la 4 senadores e 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, pelo prazo de 5 minutinhos cada um. Ou seja, terminou a discussão. Acabou. O presidente vira, procederemos então à votação da matéria. 4 senadores e 4 deputados podem falar por 5 minutos cada um para encaminhar a votação, para falar, galera, vamos votar do meu partido, aí vão votar assim, assim, assado, beleza? 5 minutinhos. Vota-se primeiro o projeto, ressalvados os destaques dele requerido e as emendas. Então as emendas e os
destaques ficam para depois. As emendas vão ser votadas em grupo, conforme tem um parecer favorável ou contrário. Então tem o grupo das emendas favoráveis, o grupo das emendas contrárias vão ser votados nesses grupos. Ressalvados os destaques e incluídas entre as de parecer favorável as emendas que a comissão apresenta ao projeto. Das destacadas serão votadas inicialmente as supressivas, seguindo-lhes as substitutivas, as modificativas e as aditivas, beleza? Então as emendas que foram destacadas, que vão ser votadas uma a uma, vão ser votadas primeiro as supressivas, depois as substitutivas, depois as modificativas, depois as aditivas. As emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação em contrário, sendo que a subemenda substitutiva ou supressiva serão votadas antes das respectivas emendas. Por quê? Porque a subemenda que substitui ou suprime uma emenda, caso seja aprovada, prejudica a emenda. Aí a gente poupa tempo. Então, por que as subemendas substitutivas e supressivas são votadas antes das respectivas emendas? Porque elas podem prejudicar as emendas. Prejudicando as emendas, elas não precisam ser votadas. Beleza? Continuando, então. Havendo substitutivo, terá preferência sobre o projeto se for de autoria de comissão ou se dela tiver recebido parecer favorável. Aí, automaticamente, o substitutivo tem preferência para ser votado, a não ser que haja uma deliberação de plenário que fale o contrário. Quando o projeto tiver preferência de votação sobre o substitutivo, é lícito destacar parte desse para incluir naquele. Recaindo a preferência sobre o substitutivo, poderão ser destacadas partes do projeto ou emenda. Parece difícil isso, mas não é, galera. Como que funciona? Imagine o seguinte. Você tem um projeto, um substitutivo, que tem preferência para votação. Beleza? Ele está falando que é lícito eu destacar uma parte do substitutivo para incluir no projeto. Porque você acha que aquela outra parte não vai ser aprovada. Então você destaca a parte que você quer pôr mesmo no projeto e vota o resto. Foi reprovado? Beleza, aquele pedaço que você destacou ainda vai poder entrar no projeto. Beleza? Bem simples, né? Não é tão difícil não, galera. Vamos continuar aqui. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto, as emendas, salvo o disposto no quinto, porque você protegeu, você destacou um pedaço do projeto, beleza? Artigo 50. Os requerimentos de preferência e de destaque, que deverão ser apresentados até ser anunciada a votação da matéria, só poderão ser formulados por líderes. Não serão discutidos e não terão encaminhamento da votação, encaminhada a votação. O que são requerimentos de preferência ou destaque, galera? Preferência, jogar a matéria para a primeira da ordem do dia ali para votar rápido. Destaque, tirar um pedaço do projeto ou do substitutivo para ser votado em separado. Quem que faz esse requerimento? Líder. Não pode discutir e não pode encaminhar a votação. O líder fez o destaque, o requerimento de destaque, o plenário decide por votação simbólica. Aprovou, não aprovou, rodou, beleza? Basicamente é isso que acontece. Nós temos a redação final e os autógrafos. Então, concluída a votação, a matéria voltará à comissão mista para a redação final, ficando interrompida a sessão pelo tempo necessário à sua lavratura, ou seja, na hora da sessão. Já vai na hora da sessão para a comissão mista. Entretanto, se tiver uma coisa complicada, várias emendas, vai ser difícil fazer a redação final, pode ser concedido um prazo de 24 horas para fazer a redação final. Apresentada à mesa, a redação final será lida e imediatamente submetida à discussão e votação. Será dispensada a redação final se o projeto for aprovado sem emendas ou em substitutivo integral e o texto considerado em condições de ser definitivamente aceito. Ou seja, pessoal, você tem um texto que foi aprovado sem emenda nenhuma. Para que raio que você vai fazer a redação final, meu querido? Você tem um substitutivo que foi apresentado pela comissão e foi aceito sem emenda integralmente. Você não precisa fazer a redação final, então vai estar dispensado da redação final nesses dois casos, beleza, meus amigos? Deixo aí meus contatos novamente, Miguel Zé Martins, M-Compositor, e o Face Miguel Zé Martins. Podem me adicionar, vamos bater papo, vamos conversar.
Quem tiver nervoso aí por causa dessa pseudo-suspensão do nosso concurso, fica calmo, relaxa, a prova vai acontecer de qualquer jeito, cedo ou tarde, dia 30 de agora, 30 de novembro, 15 de dezembro, não sei, mas vai acontecer. Isso que importa, não vai ser igual de auditor da Receita, se eu não era auditor tributário que teve ano passado pelo Universa, Banco Universo horrível, que cancelou, suspendeu, voltou, suspendeu, cancelou. Beleza, pessoal? Bons estudos, vamos continuar. Amanhã eu posto a terceira parte, nós vamos falar sobre a sessão solene, sobre recepção do presidente, sobre recepção de chefe estrangeiro, nós vamos falar sobre essas solenidades e no fim, na última parte, vai ser a parte 4. Na parte 5, que vai ser a última, nós vamos falar sobre o 134 a 140, né? Se eu não me engano, são esses, que vão falar sobre regras gerais de processo legislativo. Beleza, pessoal? Bons estudos e até mais. Até mais.